O Guilherme, nós sempre conversamos sobre a história da Mogiana, trocamos detalhes sobre fotografias, sobre fatos históricos, né? E ao longo de todo esse tempo conversando, tanto pelas trocas de e-mail como pelas ligações, né? Nós acabamos discutindo muita coisa sobre como o Mojimirim às vezes não se dá conta da grande importância histórica que tem. Então, quando ele me convidou para fazer essa palestra, eu decidi abrir um pouco o foco e retroceder um pouco no tempo para pontuar o porquê de Mojimirim ter dado origem à Companhia Mogiana, né? Ou seja, dentre tantas outras cidades do interior de São Paulo, por que Mojimirim teve uma importância tão grande a ponto de demandar a criação de sua própria companhia ferroviária, né? E que foi uma das maiores do Brasil. Eu sou suspeito para falar, acho que muita gente aqui, mas a melhor delas, né? Então, preparei aqui uma pequena apresentação para vocês. Intitulei de Mojimirim e a Companhia Mogiana, o ouro, o açúcar, o café e o trem. Aqui eu vou passar um pouco da síntese de como o Mojimirim chegou nesse patamar de criar sua própria ferrovia. Então, aqui o território de Mojimirim, a história documental de Mojimirim, na verdade, começa com a doação de duas primeiras sesmarias pelo governo de Portugal. As sesmarias eram um lote de terra que o governo dava para pessoas que se dispunham a adentrar o sertão, desmatar, produzir gêneros agrícolas, criar gado e iniciar a povoação. Então, as pessoas que se comprometiam perante o governo a realizar essa tarefa recebiam uma carta de sesmaria e a contrapartida é que ela pagaria como imposto um dízimo, ou seja, 10% da produção em imposto em troca de uma enorme extensão de terra. Às vezes, hoje, nós somos acostumados com lotes urbanos, chácaras, sítios, fazendas mesmo hoje, poucas delas são muito grandes, então nós não temos muita relação de como era a sesmaria. Uma sesmaria poderia envolver 2, 3, 4, 5 municípios atuais. Então eram áreas gigantescas de terra. E os primeiros registros de doação de terra no regime de sesmaria aqui em Mojimirim são essas duas. A primeira, uma sesmaria que foi concedida em 1689 para o mosteiro de São Bento, a pedido dos monges. Eles queriam uma vasta extensão de terra para criar gado e formar uma roça. A roça, no linguajar da época, seria o cultivo de milho, arroz, feijão, para custear as atividades do mosteiro de São Bento. Então nós estamos pegando aqui 1689. Não existia nada. Nós costumamos dizer, nesse período, a linha da civilização chegava no máximo até Jundiaí. Era uma faixa muito estreita, próxima ao litoral. De Jundiaí para frente era terra inóspita. Não tinha povoação, não tinha assentamentos humanos, né? E a segunda sesmaria, é de 1707, foi concedida ao Amador Bueno da Veiga, mais conhecido na história paulista como Cabo Mor dos Paulistas. Aqui já começa a mostrar a importância histórica de Mojimirim, não só para a região, mas para a história do estado de São Paulo e para a história do Brasil. O Amador Bueno da Veiga começa que ele já é de uma família ilustre. Ele é o bisneto do Amador Bueno, muito conhecido por nós como o Aclamado, que foi aclamado rei de São Paulo pela população. Só que como ele era fiel à Casa de Bragança, ele recusou, falou, não, obrigado, me inclua fora dessa, e correu. Mas a população de São Paulo chegou a aclamar Amador Bueno como rei de São Paulo na época da guerra contra a Espanha, né? E o bisneto dele
fez parte de várias bandeiras, várias tropas de sertanistas que desbravaram o interior do país e descobriram ouro em Minas Gerais. E depois da descoberta do ouro, os estrangeiros começaram a receber as concessões para explorar essas jazidas, os paulistas se sentiram prejudicados, a situação foi ficando cada vez mais tensa e culminou na famosa Guerra dos Emboabas, que nós aprendemos na escola, né? E o Amador Bueno da Veiga foi o comandante militar das milícias paulistas em defesa das jazidas de ouro, né? Com a derrota dos paulistas, a maior parte se retirou de Minas Gerais, e aí aquela coisa, né? Quando a gente vê os livros de história, eles foram embora e sumiram. Não, eles foram para algum lugar, vieram para Mojimirim. Isso não é falado em quase nenhum lugar. Esses bandeirantes que vieram de Minas, depois da Guerra dos Emboabas, vieram para a Sesmaria do Amador Bueno da Veiga e começaram a formar um pequeno arraial, que é o arraial que dá origem à cidade de Mojimirim. Então, Mojimirim foi fundada pela nata dos bandeirantes paulistas, né? Aqui tem um pequeno histórico do surgimento do núcleo urbano. Entre 1709 e 1711, esse pequeno arraial é formado pelas tropas paulistas que voltam de Minas depois de perder a guerra. Em 1720, surge um segundo arraial nas margens do rio Mogi Guaçu, um pouco acima da cidade, um local hoje conhecido como Cachoeira de Cima, que é o Arraial Velho de Mogi dos Campos. Em 1740, esse arraial muda de lugar. Ali é uma região que tinha muitas febres por causa das cachoeiras, né? Acumulava água empoçada. Na época eles não sabiam que era esse o problema, eles acreditavam que era a teoria dos miasmas, eles achavam que era o cheiro de matéria em decomposição que ficava no rio que causava as doenças, né? E decidiram mudar o arraial. Só que continuaram na margem do rio Mogi Guaçu. Esse arraial, depois, em 1751, foi elevado à freguesia com o nome... Aliás, esse arraial, em 1740, foi mudado, elevado à freguesia, pertencendo ao distrito de Jundiaí, com o nome de Nossa Senhora da Conceição de Mogi dos Campos. Só que esse primeiro arraial formado pelos bandeirantes, ele nunca se dissipou, ele continuou se desenvolvendo, e em 1751 ele foi oficializado como freguesia vinculada a Mogi Guaçu. Aqui nós temos um mapa. Praticamente essa linha aqui de baixo é o rio Atibaia. Essas áreas marcadas em amarelo e vermelho são as duas primeiras sesmarias. A vermelha do lado de lá é a sesmaria dos monges beneditinos e a amarela era a sesmaria do Amador Bueno da Veiga. Então ela ia do rio Atibaia até o rio Mogi Guaçu e até a divisa com Minas Gerais. Então dá para ter uma noção do tamanho de terra que era isso. E aqui essa linha, quando começa em São Paulo, passa por Jundiaí, vai dar a volta, o pontinho vermelho ali é o arraial de Mojimirim, o pontinho verde é o arraial de Mogi dos Campos, que é Mogi Guaçu, e a linha sobe e segue em direção a Goiás. Esse é o famoso Caminho dos Goiáses, ou Estrada do Bartolomeu, ou ainda Estrada do Anhanguera. Essa aqui é uma imagem do Bartolomeu Bueno da Silva, o moço, é o segundo Anhanguera. O primeiro Anhanguera foi o pai dele, que foi uma das expedições que passaram por Mojimirim e seguiram para Goiás, onde ele achou vestígios de ouro, só que ele não tinha equipamentos para fazer a mineração, voltou para São Paulo e nunca conseguiu voltar para o sertão para explorar essas jazidas. Isso, mais ou menos na mesma época em que os beneditinos pediram essa sesmaria. Em todo esse período, mesmo com o arraial, com essas passagens dos bandeirantes, toda a economia de Mojimirim estava atrelada às bandeiras. Então eram expedições que caçavam índios, que eram vendidos depois para os engenhos do Nordeste como mão de obra escrava,
ou a exploração de ouro. Havia muito ouro nos rios aqui da região. Hoje se sabe que o ouro não era propriamente desses rios, era o ouro que descia das vertentes de Minas Gerais, descia a Serra da Mantiqueira com as chuvas, com as enxurradas e se depositando junto ao cascalho do rio. Então essas pequenas bandeiras passavam às vezes 1 ano, 2 anos explorando um território, tiravam todas as pepitas de ouro que tinha por ali, mudavam para uma outra região, começava de novo a exploração, e isso foi fomentando a economia de Mojimirim. Mojimirim tinha as roças, essas expedições precisavam adquirir mantimentos, então Mojimirim lucrava fornecendo mantimentos para os bandeirantes. O Anhanguera II, na década de 1720, foi nomeado pelo então governador para abrir oficialmente a estrada, que hoje leva o nome dele, Anhanguera, que era uma trilha de índios. Já existia um caminho, mas não era nada parecido com uma estrada, era uma picada no meio do mato. Então ele faz a demarcação dessa estrada para interligar o território de Goiás e para encontrar as jazidas que ele viu quando criança, quando ele acompanhou o pai dele na descoberta do ouro na Serra dos Martírios. Aqui então nós temos de novo a marcação do caminho até as minas de Goiás. Aqui a área de Mojimirim. Nessa época o território seguia todo o rio Mogi Guaçu e as vertentes de Minas Gerais e até o Rio Grande. Então isso aqui era permeado de roças intercaladas com alguns pousos que dava subsídio para essas tropas, essas expedições que vasculhavam esse território. E em função de todas essas andanças dos paulistas, esse era o tamanho do estado de São Paulo no ano de 1720. O estado de Minas Gerais inteiro, o estado de Goiás inteiro, o estado de Tocantins, o estado de Mato Grosso, o estado de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul. Isso tudo era a capitania de São Paulo, que depois recebeu o nome de Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Aí o que aconteceu? Depois que os paulistas descobriram onde estava o ouro, ficou fácil para os outros, né? E aí, o que acontece? Por conta da Guerra dos Emboabas e da revolta de Vila Rica, o governo português desmembra Minas Gerais do estado de São Paulo e cria a Capitania das Minas Gerais. Só que a divisa não é exatamente a mesma que conhecemos hoje. Os mineiros depois sorrateiramente pegaram o Triângulo Mineiro de Goiás e quase toda a Serra da Mantiqueira, que era de São Paulo. Aqui já tem o segundo desmembramento, que é a Capitania de Santa Catarina, e o destacamento militar do chamado Continente de São Pedro, que é a origem do Rio Grande do Sul. Aqui, as minas de Goiás deram origem à Capitania de Goiás, as minas de Cuiabá deram origem à Capitania do Mato Grosso, São Paulo ficou com o território do Paraná, Minas Gerais já separado ali, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda era uma coisa só, isso em 1748. Agora aqui, acontece o pior momento da história de São Paulo. A Capitania de São Paulo foi extinta pelo governo central. Todo o território que restava de São Paulo foi incorporado ao Rio de Janeiro e o nosso chefe passou a ser carioca. Em 1760, Rio Grande do Sul já se separa de Santa Catarina e, por conta do Tratado de Madrid, ele engloba os 7 povos das missões. São Paulo continua sem o ouro de Minas, sem o ouro de Goiás, sem o ouro de Mato Grosso, pendurado no Rio de Janeiro, Deus dará. 1764, tem algumas pequenas mudanças no território. Minas Gerais retira todo o sul e sudoeste
de Minas, aliás, anexa essa região que até então era território de São Paulo, e a maior parte desse território era da comarca de Mojimirim. Então, onde hoje está Itajubá, Ouro Fino, Pouso Alegre, Jacuí, Baependi, todo esse território pertencia a Mojimirim e foi usurpado pelos mineiros. O governador era carioca, não estava nem um pouco preocupado. Você quer que a divisa fique ali? Então, fica ali mesmo, vai. Perdemos, então, grande parte. Em 1765, a reviravolta que teve com a diplomacia europeia, a Espanha rasgou o Tratado de Madrid e tentou retomar todos esses territórios que já eram da coroa portuguesa, tentando fazer de novo a linha do Tratado de Tordesilhas. Com isso, Mato Grosso, Goiás, uma parte de Minas Gerais, mais da metade de São Paulo, Santa Catarina inteiro, Rio Grande do Sul, passaria para a coroa da Espanha. Nessa época, o primeiro-ministro de Portugal era o Marquês do Pombal. O Marquês do Pombal tinha uma visão completamente diferente, uma visão iluminista. Ele se cercava de vários técnicos no seu governo que também tinham uma visão iluminista e decidiu que, se não ia por bem, ia por mal. Então, a primeira providência dele, em 1765, foi reabilitar a capitania de São Paulo. Então, desmembrou do território do Rio de Janeiro, restabeleceu a autonomia de São Paulo e mandou para cá o nosso primeiro grande governador, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, também conhecido como Quarto Morgado de Mateus. Dom Luiz Antônio era um militar português, um erudito, um homem de ideias iluministas, trabalhava com a ciência, lutava pela instrução, pela erudição, e era um aliado do Marquês de Pombal nessa visão nova de governo. Então, o Pombal designa Dom Luiz Antônio para São Paulo, com a missão de reorganizar a capitania de São Paulo, intensificar o povoamento, ao produzir riquezas, que São Paulo nessa época era a capitania mais pobre do Brasil, produzir riquezas na terra para defender de um iminente ataque espanhol. Então, Dom Luiz Antônio já chega arregaçando as mangas e mostrando a que veio. Primeiro, ele estabelece as divisas do Estado, que ainda inclui o Paraná, organiza as milícias, que eram as tropas. Até então você tinha um exército regular em Portugal, e na colônia você tinha as milícias. Os cidadãos se cotizavam, o cidadão de maior prestígio tinha um comando, e se formavam essas tropas que prestavam serviços esporádicos. Ele organiza as milícias, coloca oficiais, vários deles, e hoje isso seria chamado de nepotismo, mas vários deles parentes, pessoas de confiança de Luiz Antônio, que vieram com ele de Portugal para cumprir essa missão, e começa a estabelecer vários assentamentos militares e ocupação de todo esse território. Dom Luiz Antônio começa a promover a fundação de vilas. Essas pessoas que viviam pelo sertão, em pousos, em pequenos ranchos, em roças dispersas, começam a ser reunidas nas vilas, para você ter um corpo capaz de defender o território no caso de uma invasão do exército espanhol. E para reativar a economia, ele aproveita um momento de grande escassez de açúcar no mercado internacional e incentiva a produção do açúcar em São Paulo. Então, toda essa região central do estado, que tinha terras férteis, começam a produzir açúcar, e isso cria uma área produtora que depois passou a ser conhecida na história como o quadrilátero do açúcar. O quadrilátero ele era balizado por quatro vilas. A vila de Jundiaí, a vila de Sorocaba, a vila de Piracicaba e a vila de Mojimirim. Então, por exemplo, fala-se muito de Itu, Porto Feliz, que eram grandes produtores de açúcar, mas eles estavam no interior desse quadrilátero. Os postos avançados eram essas quatro vilas. E com isso, ele organiza toda a economia do estado. A produção de açúcar é exportada via Santos, isso ainda desce por tropa de mulas à Serra do Mar. Os lucros da produção do açúcar
fomentam expedições como as monções, que navegavam todo ano o rio Tietê para o Mato Grosso, gera capital para as grandes viagens comerciais ao longo do caminho dos Goiáses, passando por Mojimirim, e Mojimirim se torna também um ponto de abastecimento dessas tropas. Sorocaba é a porta de entrada do meio de transporte de São Paulo, que era a mula. Daqui partia a estrada que descia para o Rio Grande do Sul, comprava a mula que era produzida nas reduções jesuíticas da região de Mendonça, na Argentina. A produção de mulas era um privilégio dos jesuítas. Eles todos os anos vendiam milhares de mulas, né, no mercado. Os comerciantes de Viamão compravam essas tropas na Argentina, traziam para o Rio Grande do Sul e essas tropas subiam para Sorocaba. Isso deu origem ao ciclo do tropeirismo. Em Sorocaba, todos os anos, no meio do ano, que era a época que chegavam os rebanhos de mula, ocorria a tradicional feira de Sorocaba, onde essas mulas eram vendidas em leilão. Então, ao longo de quase 3 meses, todos os dias, milhares de mulas eram vendidas, e essas mulas eram utilizadas nas tropas que abasteciam Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e levavam o açúcar para o Porto de Santos. Então, com essa providência simples, o Morgado de Mateus começou a produzir terras que antes não tinham nenhum interesse, eram pouco utilizadas, e isso começou a alavancar a economia paulista. Em pouco tempo, São Paulo deixou de ser a capitania mais pobre do Brasil para se tornar uma das mais prósperas do país. Só perdia para a produção açucareira do Nordeste e para o ouro de Minas Gerais. Toda essa riqueza gerada aqui no quadrilátero do açúcar possibilitou a formação da sociedade paulista. Então, quando nós estudamos história, vemos os nomes das ruas das nossas cidades, deparamos sempre com nomes, geralmente com patentes de tenente, de coronel, de major, capitão, ou títulos nobiliários, barão, visconde, conde. Todas essas pessoas se tornaram a elite dirigente de São Paulo pela fortuna que conseguiram com essa produção de açúcar aqui. Então, isso alavanca o crescimento de São Paulo. Então, nós podemos dizer que o Morgado de Mateus foi quem plantou os alicerces do que seria São Paulo economicamente, como nós conhecemos hoje. Aqui, uma das providências do Morgado de Mateus é a criação de uma vila aqui no sertão do Rio Mogi Guaçu. Inicialmente, ele, por despacho de 27 de junho de 1769, ele decide elevar o povoado de Mogi dos Campos à vila, com o nome de Vila de Mogi Guaçu. Ele tinha um sério desentendimento com o ouvidor geral, foi uma das pessoas que causou a queda do Morgado de Mateus depois de 10 anos de serviço em favor de São Paulo, e o ouvidor, com toda a pressa do mundo, de São Paulo, em 27 de junho, ele só chegou em Jundiaí no dia 6 de outubro. E chegou para fazer outra coisa, só, a propósito, o governador falou que ia transformar Mogi Guaçu em vila. Como se não tivesse acontecido nada, né? Os vereadores de Jundiaí, parte desses vereadores eram de Mojimirim, né? Mojimirim pertencia à vila de Jundiaí, alertaram que a cidade de Mogi Guaçu tinha um clima inóspito. Como ela ficava na margem do rio, na época das cheias, toda a região era inundada, isso criava várias poças de água, isso criava, depois, era o paraíso da dengue, que ninguém conhecia naquela época, febre amarela, malária. Então a cidade era constantemente assolada por pragas. E eles continuavam achando que o problema era o fedor do rio. Inclusive, eles alegam que uma das causas de Mogi Guaçu não ter sido elevado à vila é que os habitantes tinham o costume de pescar pelo método indígena. Eles pegavam um cipó timbó, trituravam no pilão e jogavam aquele farelo no rio. Os peixes comiam, o cipó era tóxico, os peixes morriam e começavam a boiar. Aí você escolhia o que queria e levava para casa. Nessa época,
jogaram tanto cipó no rio, morreu tanto peixe que ninguém deu conta de consumir, e esses peixes começaram a apodrecer encostados na margem. Imagina o aroma agradável que devia ser. E coincidiu com a época das chuvas uma peste de malária, aí eles botaram a culpa na malária no cheiro do peixe podre, né? Então, oficialmente, o peixe estragado impediu que Mogi Guaçu virasse vila. Os vereadores explicam isso para o governador, para o capitão-general Dom Luiz Antônio. Dom Luiz Antônio concorda com a ponderação e com a recomendação de se elevar à vila não o povoado de Mogi dos Campos, mas o povoado de São José do Mojimirim, que era o povoado do outro lado do rio, que estava mais afastado das margens. Então, em 22 de outubro, o ouvidor geral, que não estava muito preocupado com isso, passou a incumbência que era dele para o sargento-mor Antônio Jorge de Godoy, que veio em Jundiaí no dia 22 de outubro de 1769 e oficialmente instalou a vila de Mojimirim. Para fazer essa instalação, os habitantes não estavam preparados, ninguém pensou em adquirir, ninguém pensou o ouvidor geral, né? Em mandar fazer o pelourinho, que era um marco do poder real, era geralmente feito em pedra. Então, nos 45 do segundo tempo, pegaram um mourão, talharam uma cabeça nele para decorar e fincaram o mourão em frente à matriz. Esse passou a ser o pelourinho provisório de Mojimirim. E aqui, fazer um parênteses, esse é o brasão de Mojimirim. Isso aqui deu um trabalho, a Carmen, a Antônia, o Guilherme, o pessoal ficou, porque nós não estávamos achando o desenho original e o desenho que a prefeitura usa está errado. E eu consegui, o pessoal lá do iconográfico do Museu Paulista me mandou, ela é uma foto preta e branca, foi colorizada digitalmente. Esse é o desenho original do brasão de Mojimirim, elaborado pelo Afonso de Toné e desenhado pelo José Watt Rodrigues, as iniciais dele. Todo esse episódio das bandeiras, da busca pelo ouro, da passagem do Anhanguera e esse episódio pitoresco do pelourinho provisório serviram de inspiração para o Afonso Toné na elaboração do brasão. Então nós temos um escudo vermelho representando a bravura dos paulistas, e não por acaso a maioria dos escudos que ele elaborou nesse período são vermelhos. 3 escudetes, o primeiro escudete de ouro com o bastão e o lírio de São José, uma referência ao padroeiro. Um escudo azul com uma imagem do pelourinho provisório com a cabeça entalhada, e um terceiro escudete com o brasão de Dom Luiz Antônio. Então aqui nós temos metade dele representa o brasão da família Souza e a outra parte o brasão da família Botelho, que eram as armas que Dom Luiz usava em seus documentos. O brasão ele é cortado por uma tarja de prata, e nessa tarja ele colocou uma idealização da expedição do segundo Anhanguera. Então nós temos o batedor, o capitão-mor da tropa, que no caso é o próprio Anhanguera, fazendo um gesto de observação, significando que ele está desbravando os sertões. 2 índios, as bandeiras usavam índios para fazer as guerras, fazer o aprisionamento de outros índios, né? Então sempre andavam, na verdade eram mais índios do que bandeirantes. Então ele colocou aqui 2 índios, 2 monges beneditinos que acompanharam a expedição e viram o local, depois pediram a primeira sesmaria que foi concedida, que é a sesmaria do Mosteiro de São Bento. E atrás, os bandeirantes paulistas e 2 tapanhunos. Tapanhunos é um termo que o Afonso Toné usava para representar os escravos negros, que começaram a ser utilizados na capitania de São Paulo naquele período. Então aqui ele criou essa alegoria da expedição do Anhanguera, percorrendo o caminho. Aqui na porção de baixo, nós temos um rio de ouro, que representa o rio Mogi Guaçu,
E as primeiras descobertas de ouro, que era aquele ouro que eu disse no início, de aluvião que os bandeirantes encontravam ao longo do rio, e 3 cobras representando o nome do rio. O rio Mogi significa Rio da Cobra. Então, Mogi Mirim, o Rio da Cobra pequeno, que é um afluente do rio Mogi Guaçu, o Rio da Cobra grande. E, aliás, o outro detalhe do brasão é o mote, na verdade, eu acredito que seja, pelo menos na minha opinião, um dos motes mais bonitos da heráldica paulista, Nata sum e paulistarum robore, nasci da bravura dos paulistas. Então, esse eu acho que é o brasão que mais representa, dentro de todos os brasões com a temática bandeirista que o Toné criou, esse é o que mais representa a epopeia de ocupação do interior do estado de São Paulo. Aqui também nós temos 2 bandeirantes, um é definido como escopeteiro e outro espadeiro, representado como gibão. Tem todas as feições rústicas dos velhos sertanistas. Os 2 têm a barba grisalha ou branca, justamente para demonstrar que eram os mateiros velhos, né? Ou seja, pessoas que passaram a vida lidando com as expedições do sertão. O ramo de café, que fez a grande riqueza de Mogi Mirim, e o algodão, que foi a segunda economia mais importante de Mogi Mirim. Ele só esqueceu da cana-de-açúcar, mas está representado. A cor é vermelha ou é marrom? É vermelha. Aí seria vermelho. Seria vermelha. É que essa foto, ela na verdade é um negativo de vidro da aquarela original, então ele é preto e branco. O pessoal lá gentilmente fez uma colorização, depois eu só fiz alguns retoques onde não estava muito nítido, mas a cor aqui é vermelha, os ramos de café são verdes, com os frutos de café em vermelho. Isso aí, um pouquinho mais de tempo, eu vou dando uma lapidada nele. Aqui nós temos a imagem da antiga matriz de São José. É uma aquarela de Edmond Pinto, que é um dos viajantes europeus que percorreu o caminho de Goiás no ano de 1823. Então aqui nós temos a igreja, nós podemos ver pequenos tapumes aqui que mostram que a igreja estava passando por obras de ampliação, cavaleiros, tropeiros, aquela indumentária que a Carmen falou do tropeiro, com o poncho, a bota, aquilo não era só do tropeiro. O paulista do século XIX se vestia assim. Se você entrar numa máquina do tempo e voltar para São Paulo no final do século XIX, ou, aliás, início do século XIX, finalzinho do século XVIII, você só vai ver pessoas vestidas desse jeito andando na rua. A indumentária gaúcha, a bota, o poncho, tudo que eles usam lá é uma herança dos tropeiros bandeirantes que desciam de Sorocaba para comprar as mulas no Rio Grande do Sul. Então isso lá cristalizou na piocha gaúcha, e São Paulo, com o tempo, parou de usar essa indumentária. Na verdade, São Paulo, como era uma cidade isolada no Planalto, ela não estava ligada ao porto, ela sempre foi uma cidade mais afastada da civilização. Os paulistas se vestiam dessa forma quase até 1900. Então, quando a Mogiana foi inaugurada, não seria difícil encontrar alguém vestindo uma roupa dessa durante a cerimônia. Aqui uma imagem, já é uma pintura do século XX, mas baseada em uma aquarela de 1825, retratando o pouso de Jundiaí. Imagina. Jundiaí era isso, algumas casas dispersas, as tropas paravam em um grande pátio, os tropeiros faziam compras, compravam mantimento, trocavam mercadorias, travavam relações com algumas dessas pessoas, faziam um comércio por ali e seguiam viagem. Então isso era um panorama do interior de São Paulo no século XIX. Aqui uma vista de como era o pouso propriamente dito. Foi dito que Mogi Mirim nasceu de um arraial, que era pouso de tropeiro. Você tinha o arraial, as casas da cidade, e num canto mais afastado, você tinha um rancho, geralmente coberto de palha, onde os tropeiros se abrigavam durante a noite. Geralmente tinha um grande pasto em volta, uma invernada, então eles soltavam a tropa para pastar,
teciam os arreios e as mercadorias dentro desse barracão, acendiam o fogo, cozinhavam e dormiam ali. Então eles passavam a noite nesses ranchos, esses eram os pousos, e ao longo do caminho de Goiás existiam pousos no máximo a cada 25 quilômetros. Então, no máximo a cada jornada de um dia, você chegava em um pouso onde você poderia descansar e comprar mais mantimentos, por exemplo, comprar milho, farinha de mandioca, feijão, materiais que você precisava para prosseguir a viagem. Aqui é um engenho de açúcar. Há uma controvérsia se ele é de Mojimirim ou de Campinas. Aqui é o Rio Jaguari. Não se sabe ao certo de que lado do Rio Jaguari ele está, se está nas terras que pertenciam a Campinas ou nas terras que pertenciam a Mojimirim. Mas é uma aquarela de 1834. Aqui nós estamos vendo pessoas com traje europeu, diferente um pouco daquele traje paulista. Uma delas é o francês Hercule Florence, um francês que veio para o Brasil, se radicou em Campinas e por um acaso descobriu a fotografia aqui. Só esqueceu de avisar lá na Europa e ao mesmo tempo inventaram uma fotografia lá. O Florence era um artista, percorreu todas as fazendas da região e registrou uma série de aquarelas do engenho da Cachoeira. Então aqui nós temos o casarão de engenho, o engenho fumegando, mostrando que ele está em atividade, tropas reunidas no pátio da fazenda, os canaviais, e aqui nós vamos ver uma coisa interessante que é registrada pelo Florence no início da produção de café. Um primeiro cafezal plantado dentro de um engenho de açúcar. Aqui é uma vista da moenda desse mesmo engenho. Florence era bem detalhista, ele desenhou, a maioria desses desenhos se perderam, mas ele desenhou tudo que tinha no engenho. Aqui é o engenho movido a bois, e os escravos moendo a cana. Aqui a colheita da cana já em 1848, no mesmo engenho. Ele volta aqui e mostra um cafezal formado e um cafezal novo plantado. Aqui dá para ter uma ideia do porte das árvores, olha a altura de uma pessoa e o tamanho de uma árvore toda sapecada pelo fogo, mostrando que isso aqui era uma área que foi desmatada para o plantio de cana. Aí aqui nesse momento a economia começa a mudar nessa região. Até então, a grande fortuna dessa região foi feita pela produção de açúcar. Aqui surge um novo elemento, o café. E ele começa meio que por um acaso. O sargento-mor Raimundo Álvares dos Santos Prado, de Jundiaí, conseguiu uma muda de café no Rio de Janeiro, plantou no quintal da casa dele lá em Jundiaí, só como curiosidade, e começou a consumir esse café. E os vizinhos pediam muda, ele dava sementes, dava muda e começou a distribuir. Então, em Jundiaí, Campinas e Mojimirim, todos os cafezais foram formados com mudas que vieram do pomar do sargento-mor de Jundiaí. Esse café começou a ser plantado inicialmente nos engenhos, não para produção comercial, mas para consumo dos escravos e dos proprietários. E com o alto valor do café, eles começaram a vender como uma espécie de renda extra. Com o tempo, essa renda extra se tornou tão grande que os engenhos acabaram se tornando fazendas de café. Aqui está o ponto de virada. Então nós temos uma estatística, a produção agrícola em Mojimirim no ano de 1836. Nós temos a produção de açúcar, 40.500 arrobas, a produção de café, aquele mesmo café que o Hercule Florence mostrou na aquarela, aqueles pequenos cafezais montados nos engenhos, produziam só 610 arrobas. E o milho, 38.000 arrobas. O milho era usado para a alimentação das tropas de mula e também para a venda. Aqui já, como estava a produção de Mojimirim, em 1854, o açúcar chegou a 227.000 arrobas e a produção de café ainda 80.000 arrobas. Era uma produção de 600 arrobas, mudou para 80.000.
Agora aqui uma estimativa da exportação. Isso é uma estimativa dos anos de 1850 e 1851 no Porto de Santos. Nesse ano, foram exportadas 344.900 arrobas de açúcar. Esse foi o auge da produção. Nunca se produziu tanto açúcar em São Paulo. E o café, nesse ano, ganhou de lavada 470 mil arrobas. Esse foi o ponto de virada onde a região de Campinas e Mojimirim começou progressivamente a abandonar a produção de açúcar e investir pesado na produção de café. Aqui, de novo, uma aquarela do Hercule Florence. Essa já é a fazenda dele no ano de 1855. O desenho não foi acabado, aqui dá para ver alguns coqueiros só desenhados sem a pintura. Aqui é o quintal da casa, cercado por muros de taipa de pilão, um cercado e todo o morro plantado em café. Aqui é o desenho da mesma propriedade, aqui é aquela casa, aquele murinho que aparece na foto, dá para ver a grande quantidade de plantação de café atrás da casa, aqui os pastos invernadas na Baixada, um açude que ele construiu já preocupado com o período de seca, e um pouco para cima do corte da foto começa aquela plantação de café que aparece na aquarela anterior. Aqui é mais uma vista da mesma propriedade, agora de outro ângulo. Já dá para ver a Tulha, aqui onde o café era beneficiado, o Monjolo aqui na beirada do rio, a plantação de café subindo o morro, uma reserva de mata, que seria a única coisa que sobraria de mata virgem nessa propriedade, e todo o resto de café, o Hercule Florence, os filhos dele, e um paulista, em 1855, ainda usando o poncho tradicional dos tropeiros. Aqui tem a consequência de toda essa produção de café. A riqueza do açúcar gerou várias fortunas, várias famílias poderosas, gerou uma elite econômica em São Paulo, e essa elite trocou a produção de açúcar pela produção de café. A grande produção de café, por sua vez, botou o sistema de transporte por tropas em colapso. Então as tropas já não conseguiam mais retirar toda a produção do interior e levar para o Porto de Santos. Por mais que se comprasse cada vez mais mulas do Rio Grande do Sul, as tropas não tinham condições de transportar todo o açúcar e café que era produzido em São Paulo. Então, é construída a primeira ferrovia, inaugurada em 1867, essa é a Estação da Luz original, ligando o Porto de Santos à cidade de Jundiaí. Essa ferrovia, Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, também conhecido como São Paulo Railway Company, ou a inglesa, como nós chamamos, porque foi organizada na Inglaterra e custeada com capital inglês. A ferrovia chega até Jundiaí e permite que os trens transportem quase toda a produção de café do estado. Algumas partes ainda utilizam as tropas de mula para chegar até a ponta dos trilhos, e de lá todo o café segue de trem para Santos. Isso gera uma capacidade de transporte nunca visto antes. Então a produção pode aumentar ainda mais, porque agora você tem como tirar ela da fazenda e levar para o porto. A segunda consequência começa em 1867, termina em 1868, que é o período em que outro grande governador geriu o estado de São Paulo, o conselheiro Joaquim Saldanha Marinho. Saldanha Marinho, percebendo que os ingleses estavam receosos de continuar expandindo a ferrovia para o interior e que o estado precisava de mais transportes, mais ferrovias para continuar aumentando a sua produção e, portanto, a sua riqueza, reúne os grandes fazendeiros, os grandes capitalistas, os grandes investidores e faz uma proposta até então inédita: construir uma ferrovia paulista com dinheiro paulista.
Então, toda aquela fortuna que começou lá com a produção de cana-de-açúcar, passou por um café, foi investida na construção da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O Saldanha Maio sempre recusou o título de fundador da Companhia Paulista. Ele disse que os fundadores são os nobres paulistas que se reuniram e fundaram a companhia. Inclusive, os grandes fazendeiros de Mojimirim foram fundadores da Companhia Paulista. Ele se dizia que ele apenas deu o empurrãozinho que faltava, né? E era um rapaz modesto, criou uma das maiores ferrovias do mundo e resolveu o problema do transporte de Jundiaí até Campinas. Ela seria inaugurada em Campinas no final do ano de 1872. Antes mesmo da inauguração da Companhia Paulista, o caldo entornou literalmente. Começou uma série de debates. A concessão original da São Paulo Railway era sair do Porto de Santos, passar por São Paulo, passar pela vila de Jundiaí e previa-se o prolongamento até Rio Claro. E os ingleses resolveram que não iriam fazer. Eles perceberam que a Serra do Mar era tão difícil de ser transposta que eles tinham feito a pior parte, que é construir a ferrovia na Serra. Daí para frente, eles não precisavam gastar dinheiro construindo mais ferrovias, porque os paulistas construiriam as ferrovias e conectariam com a linha deles. Então os ingleses se acomodaram com esse transporte e começou uma série de debates para prolongar essa ferrovia. Naturalmente, esperava-se que ela fosse para Rio Claro. Rio Claro era uma cidade que estava além de Piracicaba e investiu muito na produção de café, tinha uma produção até maior do que Mojimirim, então era natural que, seguindo a concessão original dos ingleses, seguindo todas as discussões para a construção da ferrovia e a importância econômica de Rio Claro, a Companhia Paulista, a partir de Campinas, se dirigisse para Rio Claro. Porém, os fazendeiros de Mojimirim, que eram inclusive acionistas da Paulista, também queriam a ferrovia próximo às suas propriedades. Queria que Mojimirim fosse atendido pela ferrovia, para poder transportar a sua produção cafeeira. E começa, então, uma verdadeira guerra na imprensa. Quem mais participa dessa guerra é um jovem advogado e articulista, ele escrevia em vários jornais na época, chamado Manuel Ferraz de Campos Sales, que depois, com a força dos coronéis e barões do café, se tornaria presidente do Brasil. O Campos Sales inicia defendendo a linha para Rio Claro, né, no melhor estilo. Olha, antes de tudo já estava combinado que é para Rio Claro, então vamos parar de bobeira, nós vamos para Rio Claro. O pessoal de Mojimirim gritou e começou todo um bate-boca pela imprensa ao longo de 1869 até 1871. A Gazeta de Campinas pegava fogo com os artigos do Campos Sales e dos fazendeiros de Mojimirim brigando pela expansão da ferrovia. Em um determinado momento, o Campos Sales tenta propor um acordo para agradar gregos e troianos. Então vamos fazer uma ferrovia que vai para Rio Claro e para Mojimirim. É óbvio que isso implicaria numa linha muito grande, muito cara, o transporte depois se tornaria caro e, obviamente, a ideia foi recusada. Voltou a briga. Vai ser Mojimirim ou vai ser Rio Claro? E aí o Campos Sales começa a fazer lobby pró Rio Claro, demonstrando que os fazendeiros de Mojimirim não têm argumentos sólidos para sustentar o argumento de que a ferrovia deveria vir para Mojimirim. Então ele começa, de certa forma, a debochar dos fazendeiros de Mojimirim, os fazendeiros começam a pegar ar com isso, o clima vai esquentando, chega um determinado ponto que se chega numa ruptura. Tá, vocês vão fazer a ferrovia para Rio Claro? Vamos. Então nós vamos fazer a nossa para Mojimirim, nós vamos fazer a nossa ferrovia. E aí cria o embrião da Companhia Mogiana. Com essa discussão, que também repercutiu na Assembleia Legislativa, os deputados acabam criando uma lei que é sancionada pelo presidente José Fernandes da Costa Pereira Júnior,
estipulando, essa lei é a lei de número 18, de 21 de março de 1972, estipulando o privilégio para a construção de uma estrada de ferro de bitola estreita, que ao longo desses debates se verificou que a construção de uma linha de bitola métrica seria mais econômica que a bitola larga que a Paulista usava, então se tornaria mais barato trazer a ferrovia para Mojimirim. Então essa linha de bitola estreita, ligando Campinas a Mojimirim, com um ramal para a cidade de Amparo. Mas espera aí, a discussão era Rio Claro e Mojimirim. Como que Amparo entrou na história? Quando se definiu, ao longo dessas discussões na imprensa, que os fazendeiros de Mojimirim criariam uma ferrovia própria, os fazendeiros de Amparo resolveram criar a deles. A ideia era a seguinte: se o pessoal de Mojimirim vai fazer uma linha até Campinas, vamos construir uma ferrovia ainda menor, ligando Amparo à linha de Mojimirim. A ideia inicial era inclusive fazer essa ferrovia com trilhos de madeira, que pelos cálculos deles durariam apenas 4 anos. Pô, a gente faz ela com trilho de madeira, começa a receber o frete, e em 4 anos a gente tem dinheiro para comprar os trilhos de ferro, e até lá acreditava-se que a fábrica de ferro de São João de Ipanema, em Sorocaba, ia entrar numa produção maciça de ferro. Eles até cogitavam: até lá é possível que nós possamos comprar trilhos de Ipanema. Ou seja, acreditavam que Sorocaba ia fabricar trilho para construir essa linha. Como tinha essa ideia convergente, os fazendeiros de Campinas, de Mojimirim e de Amparo entraram em acordo e optou-se por fazer uma empresa só e dessa empresa derivar um ramal para Amparo. O governo estabelecia uma garantia de 7% sobre um capital máximo de 3 mil contos de réis. O que é essa garantia de juros? Foi uma lei que o governo brasileiro criou, inicialmente o governo imperial, para fomentar a criação de ferrovias. Então havia um grande receio: construir uma ferrovia nunca foi uma coisa muito barata, que você colocasse muito dinheiro e a empresa não desse lucro. Então você arruinaria fortunas e desorganizaria toda a produção. O governo então criou uma lei: olha, faz a tua empresa, nós vamos apurar o capital dela e vamos garantir um juro. O governo imperial entra com 5%, o governo provincial entra com 2%. Então, se a empresa der menos que 7% de juros, o governo banca a diferença. Então, o acionista que comprasse ações dessas empresas tinha a garantia que de pelo menos 7% de lucro ele teria todos os anos. Daí isso possibilitou a criação de quase todas as ferrovias de São Paulo. Essa lei também já previa um privilégio, mas sem a garantia de juros, para que a linha de Mojimirim fosse levada até o Rio Grande, passando pela vila de Casabranca e pela cidade de Franca. Então, com a publicação dessa lei, criou um verdadeiro alvoroço aqui em Mojimirim. O tenente-coronel José Guedes de Souza, que futuramente seria agraciado com o título de Barão de Pirapitimbi, organizou na sua residência, que a Carmen já mostrou para nós aqui, que recebeu o imperador, organizou uma reunião logo no dia 30. A lei foi publicada no dia 21, no dia 30 já tinha uma reunião marcada com os maiores fazendeiros de Mojimirim, Campinas e Amparo, para discutir a criação da ferrovia de Mojimirim. Nessa reunião, eles criam uma comissão composta pelo coronel Joaquim Egídio de Souza Aranha, capitão Joaquim Quirino dos Santos, o próprio tenente-coronel José Guedes de Souza, o barão de Atibaia, o doutor João de Ataliba Nogueira, que depois seria agraciado com o título de Barão de Ataliba Nogueira, doutor Delfino Pinheiro de Ulloa Sintra, irmão do doutor Antônio Pinheiro de Ulloa Sintra, médico aqui de Mojimirim, e que depois também seria barão com o título de Jaguara, Joaquim Ferreira de Camargo Andrade, depois receberia o título de barão de Bitinga, e Francisco Soares de Abreu. Essa comissão, dentro de tudo que foi discutido, de como seria a companhia, como ela funcionaria, como seria feita essa ferrovia, essa comissão tinha a função de conversar com os grandes capitalistas, os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes,
para que todos eles comprassem ações e viabilizassem a incorporação da companhia. Então esse foi um grande mérito do Coronel Guedes, que viabilizou o nascimento da Companhia Mogiana. 5 dias depois, 5 de maio, foi marcada uma nova reunião aqui em Mojimirim, dessa vez para tirar a Mogiana do papel. Então, nessa reunião, só nesse dia, foram inscritas 1.035 ações. Cada ação custava R$200 mil e a companhia tinha um capital de 3 contos de réis, que dava 15 mil ações. Só nesse dia, 1.035 foram subscritas e criou-se uma outra comissão ainda maior para angariar novos acionistas. Então, nessa comissão entrou o doutor Antônio Gonçalves Gomide, o doutor Antônio de Queiroz Teles. Queiroz Teles não participou da primeira reunião porque ele era presidente da Câmara de Itu, embora fazendeiro em Mojimirim. E quando ocorreu a primeira reunião, ele estava em Itu, não pôde participar da reunião. Na segunda, ele já compareceu e tomou a frente de correr com todos os trabalhos. Participou também o doutor Antônio Galdino de Abreu Soares, o doutor Antônio Pinheiro de Ulloa Sintra, que dessa vez estava em Mojimirim, parece que no dia da primeira reunião ele estava em Campinas, o doutor Antônio Francisco de Araújo Sintra, coronel Antônio Joaquim de Freitas Leitão, Albano Leite de Cunha Planto, Crescêncio José Pereira Lima, Francisco Alves da Silva, capitão José da Costa Rangel, tenente-coronel José Guedes de Souza, doutor José Alves dos Santos, doutor Joaquim Novaes Coutinho de Araújo, doutor João Gonçalves de Oliveira, tenente José Maria Ferreira da Almeida, José Francisco da Silva, tenente João Alberto de Oliveira Prado, coronel José Sertório, capitão João Batista da Luz, tenente-coronel Manuel de Queiroz Teles e coronel Manuel Antônio Gurjão Cotrim. Então, essas pessoas se encarregaram de colher a subscrição de outros fazendeiros e comerciantes para integralizar o capital da Companhia Mogiana. Já no dia 1º de julho, foi marcada uma reunião solene na Câmara Municipal de Campinas para discussão e aprovação dos estatutos, ou seja, a fundação de fato da Companhia Mogiana e eleição da sua diretoria provisória. Para a diretoria, o mais votado foi o doutor Antônio de Queiroz Teles, que assumiu o posto de presidente, coronel José Egídio de Souza Aranha, o doutor Antônio Pinheiro de Ulloa Sintra, o capitão Joaquim Quirino dos Santos e Antônio Manuel de Proença. O doutor Antônio de Queiroz Teles depois foi agraciado com os títulos de barão, visconde e conde de Parnaíba, e além de presidente da Mogiana, também foi presidente da província de São Paulo, entre 1886 e 1887. Ele é considerado com toda a justiça pelos futuros diretores da Companhia Mogiana como a alma mater da empresa. Ou seja, eles deviam a todo o trabalho do Dr. Antônio Queiroz Teles em produzir a documentação, ir até o Rio de Janeiro, conversar com o imperador, conversar com os ministros, conseguir indicação de técnicos competentes para que todo esse esforço deles desse resultado. Só apontar um pequeno detalhe, esse retrato do Dr. Queiroz Teles pertencia à própria família do Conde de Parnaíba. Ele está com o fardão oficial de presidente de província. E esse quadro tem um detalhe interessante, a imagem está um pouco desfocada, não dá para ver, mas no quadro original dá para ler essa folha de papel que está sobre a mesa. Presidente, fundador e organizador da Companhia Mogiana, porque esse foi o grande orgulho da vida do Conde de Parnaíba por toda a vida. Embora ele tenha feito várias realizações como presidente do Estado, tenha criado diversos mecanismos, por exemplo, a Hospedaria dos Imigrantes, a Associação Promotora de Imigração, tenha feito grandes trabalhos de relevância pública, o grande orgulho dele foi ter fundado a Companhia Mogiana. Nós temos a rua Conde de Parnaíba. Conde de Parnaíba, que não por acaso é a rua da estação.
Aqui o Decreto Imperial número 5.137, datado de 13 de novembro, aprova os estatutos e concede autorização de funcionamento. Isso pelo seguinte: na lei daquela época, toda empresa nacional ou estrangeira tinha que apresentar os seus estatutos para ser analisados se estavam de acordo com as leis brasileiras e aprovados pelo governo imperial. Aprovado pelo imperador, mas não era ele em pessoa, era a chancelaria do império. E com essa aprovação era expedido a autorização para que a empresa funcionasse, o que equivale hoje ao alvará de funcionamento. Já no dia 2 de dezembro de 1872, aliás, data de aniversário do imperador, a Mogiana fez uma grande solenidade em Campinas, uma festa pública aberta a toda a população. Foram feitos vários discursos, os grandes fazendeiros foram todos para lá, para saudar a construção da companhia, e o engenheiro Manuel da Silva Mendes cravou simbolicamente uma estaca, simbolizando que ali começavam realmente os trabalhos de construção da Companhia Mogiana. No local onde ele cravou essa estaca, 25 anos depois, a Companhia Mogiana construiu um monumento, aquele famoso monumento da Mogiana, que hoje está em frente à estação ferroviária. Em 19 de junho, depois que todos os estudos, todo o projeto da ferrovia ficou pronto e foi apresentado para o governo do estado, o presidente da província, os projetos foram aprovados e estava pronto para começar a construção, aí se celebrou um contrato. Era minha voz de taquara rachada mesmo. Não, acho que já está terminando também. O governo estadual, então, analisou esse projeto de construção da ferrovia, os orçamentos, foram calculados todos os custos, isso foi julgado de acordo pelos engenheiros da província, e então a Companhia Mogiana e o governo do estado celebraram o contrato de construção da ferrovia. E no dia 28 de agosto, as obras começaram de fato. A assinatura do contrato é um capítulo à parte. Coube, por ironia do destino, a honra ao presidente Dr. João Teodoro Xavier de Matos, talvez o mais ilustre cidadão de Mojimirim, a honra de, na qualidade de presidente da província, assinar um contrato para a construção da estrada de ferro de Mojimirim. Ele teve uma postura muito favorável à Companhia Mogiana. Dentro do que permitia a legislação, ele buscou auxiliar de todas as formas a realização dos trabalhos. Ficou muito envaidecido por ter tido a honra de ser o presidente que assinou o contrato da Companhia Mogiana. E o próprio relatório da Companhia Mogiana tem um parágrafo emocionante sobre isso, destacando a grande honra e o grande orgulho que todos sentiram em ter um contrato assinado pelo maior mojimiriano de todos os tempos, que foi o Dr. João Teodoro. E, aliás, um dos maiores governadores que o estado de São Paulo já teve. As inaugurações da ferrovia ocorreram em 3 etapas. A primeira, em 3 de maio de 1875, ligando Campinas à estação de Jaguari, onde hoje é Jaguariúna, que naquela época não existia, era o pasto da fazenda do coronel Amâncio Bueno, ainda nem se sonhava na construção de uma cidade. Essa estação foi construída porque, pelos estudos, seria o local mais conveniente para derivar o ramal para Amparo. Então já construíram essa estação pensando na construção do ramal. O trecho final até Mojimirim foi inaugurado no dia 27 de agosto de 1875, portanto, exatamente 147 anos atrás. E em 15 de novembro de 1875, o ramal de Jaguari para Amparo. E os amparenses se livraram de ter uma ferrovia de trilho de madeira.
Aqui uma imagem oficial do álbum da Mogiana, da estação da companhia. Aqui nós vemos a Rua Conde de Parnaíba. O edifício original, inaugurado em 1875, era só essa parte aqui, as duas janelas de cada lado da porta. Essas janelas aqui extras são ampliações. Esse móvel é uma ampliação. E aqui o armazém de café, que também foi construído em 1875. Aqui, exatamente, esse prédio aqui com as janelas é esse prédio onde nós estamos hoje. E aqui uma imagem posterior, ou seja, o pátio da estação, o sobrado original aqui no meio, o prédio já prolongado para os dois lados, o armazém de café, que é onde nós estamos, aqui onde foi servido o café da manhã, a plataforma da linha, e aqui dá para observar um relevo aqui, a gaveta que atende o armazém. Ali entrava uma composição de recuo, deixavam os vagões para serem carregados. Aqui nós temos um funcionário com o tradicional trolinho que os ferroviários lembram bem, e uma vista da extensão do pátio, duas composições de carga parada aqui, provavelmente aguardando manobra. Bom, aqui é o fim teórico da palestra, né? Dentro desse recorte que eu passei no início da apresentação, eu procurei não estender muito para a história da Mogiana. A ideia era realmente mostrar a importância da Mogiana para Mojimirim e a importância de Mojimirim para Mogiana, né? E a importância da cidade de Mojimirim, de toda a sua trajetória histórica, para a formação da história paulista e da história nacional. Nós sabemos que a história é uma grande teia de aranha, né, com várias interligações, várias ramificações. Toda a história é importante, mas em alguns casos especiais, como em Mojimirim, essa história local tem uma relevância muito maior do que os seus limites. Então, a história de Mojimirim é parte da formação do Estado de São Paulo e parte da própria formação do Brasil como nós conhecemos hoje, né? Sem esse modesto pouso de tropeiro à beira do sertão, provavelmente o Brasil ainda continuaria ali o que era no Tratado de Tordesilhas, aquelas capitanias hereditárias no litoral, e todo o meio do continente seria espanhol, né? Então, fica aqui o meu agradecimento pela paciência de vocês e um agradecimento especial à equipe da Prefeitura que solicitou essa palestra para ilustrar esse dia comemorativo da inauguração da Mogiana, e um agradecimento especial ao amigo Guilherme, companheiro de várias horas de conversa sobre a Mogiana, um grande entusiasta, e que eu espero que siga em frente com esse sonho, com essa chama de manter viva a tradição da Mogiana e o legado histórico de Mojimirim. Se hoje essa história está um pouco esquecida, são pessoas como o Guilherme, pessoas como a Carmen, como a Toninha, que resgatam essas histórias, nos lembram desse nosso passado glorioso. Esperamos que as nossas futuras gerações conheçam muito bem, com grande familiaridade, toda essa história e se orgulhem da cidade que tem, porque Mojimirim é realmente uma cidade nascida da bravura dos bandeirantes.